Então, qual é a importância do Espírito Santo para a minha vida, para a sua vida? A ação do Espírito Santo na vida do crente, da igreja. Diz a Bíblia que Jesus subiu e o Espírito Santo desceu, e desceu para ficar para sempre conosco, com a igreja, para habitar com a igreja, para fortalecer a igreja. Veja que o Pai que enviou o Filho, e o Filho que executou o propósito do Pai, e o Filho retornou para o Pai. O texto aqui mostra que Jesus retornou para o Pai e enviou o outro Consolador para ficar conosco. Ele falou que Ele não nos deixaria na solidão, sozinhos. Eu enviarei o outro Consolador, Jesus, o nosso Consolador, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Ele cumpriu a promessa. Isso significa que a obra da redenção é uma obra de Deus Pai, é uma obra do Deus Filho e é uma obra do Deus Espírito Santo. Veja bem, o Pai planejou a nossa salvação, o Filho executou a nossa salvação e o Espírito Santo aplicou esta salvação no meu coração e no seu coração, meu irmão, minha irmã. Eu gosto sempre de frisar o seguinte: você não aceitou a Jesus Cristo, Ele que te aceitou. Quem converteu não foi você, mas foi o Espírito Santo que fez a obra regeneradora em seu espírito. Como fomos criados por Deus com capacidade de fazer escolhas e tomar decisões, eu e você simplesmente respondemos ao chamado de Deus para as nossas vidas quando o Espírito Santo nos tocou. Ele me tocou há 32 anos, lá na minha casa em Salinas, com os meus 18 anos de idade. Eu gosto sempre de frisar isso. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas foi eu que vos escolhi para que vades e deis frutos e que o fruto permaneça. Na verdade, tudo foi obra de Deus. O homem está morto nos seus delitos e pecados, e morto não consegue enxergar, morto não consegue sentir, não consegue tomar decisão, morto não consegue ter sede por Deus. Se não for o toque do Espírito Santo, e se ele não vivificar o morto, ele fica morto aí, nos seus delitos e pecados, na escuridão, na cegueira. Foi o Espírito, gente. Eu quero ministrar isto aqui hoje, esta palavra, esta reflexão. O Espírito Santo, nenhum de nós seria o que somos. Hoje somos de Deus por causa do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo. Não haveria, irmãos e irmãs, nenhum convertido na terra sem a ação do Espírito Santo, sem a sua obra. Só o Espírito Santo pode transformar, pode libertar cativos e fazer com que um filho das trevas se transforme em um filho da luz. Só o Espírito Santo pode ressuscitar os mortos espiritualmente, tirando-lhes o coração de pedra e colocando um coração novo. É Ele que regenera, é Ele que inspira o pecador a viver para a glória de Deus. Dr. Billy Graham sempre dizia, nas suas preleções,
Se o Espírito de Deus não fizer, não tente fazer. Muitas vezes o pregador utiliza das técnicas para convencer o pecador. Quantas vezes pessoas atendem um apelo, chega no altar da igreja, até o evangelista, o pastor empolgado, fala assim: olha, hoje decidiram 50, decidiram 15, decidiram 120. Mas eles vão ali no altar chorando. Mas passa pouco tempo, poucos dias, continua a pessoa a mesma coisa. Por quê? Porque não houve a operação do Espírito Santo, é Ele que faz. As nossas igrejas estão cheias de pessoas que são simpatizantes, que são convencidas, mas não converteram. Não houve regeneração. Por isso eu oro agora ao Espírito Santo de Deus, que está aqui, que habita em você, que sopra aí neste lugar, para que Ele sopre no teu coração e use essas palavras, te convencendo, te quebrantando, te restaurando. Amém, amados? Então eu quero falar sobre a obra do Espírito Santo. Charles Spurgeon, em inglês, ele disse que é mais fácil eu crer que um leão vai se tornar vegetariano do que eu crer que alguém vai se tornar um salvo sem a obra do Espírito Santo. Ouça, igreja, nós precisamos do Espírito Santo. Se não houver unção do Espírito, se não houver agora que eu estou pregando, nada vai acontecer. O Mundo Cristão lançou um livro de Francis Chan, o título O Deus Esquecido. O Deus Esquecido. E a ideia parece que o Espírito Santo tem sido este Deus esquecido ao longo da história. Eu não sei se você, de vez em quando, principalmente quando tem batismo, pede aos batizandos para declarar o credo apostólico. Eu gosto. Um dia alguém me perguntou: eu sou contra o credo apostólico? Aí eu falei: então vamos lá, cita o credo apostólico aí. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Você crê? No seu único Filho, Jesus Cristo, que nasceu. E fui falando. O que você é contra? Mas veja bem, o credo apostólico foi um documento importantíssimo, formado dentro da própria igreja cristã no 3º século. Na verdade, o credo apostólico é um extrato daquilo que nós cremos. É uma profissão de fé. E ele fala das 3 pessoas. Ele começa: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Você crê, meu irmão? Amém. Aqui afirma a pessoa de Deus Pai e as obras de Deus Pai. Quando ele fala de Jesus, a segunda pessoa, ele diz: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado. Que mais? Morto, sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou dos mortos ao 3º dia, subiu aos céus. O que fala mais? Está sentado à mão direita de Deus Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Você crê nisso? É o credo. Fala da pessoa de Jesus e da obra de Jesus. Mas quando o credo apostólico vai falar da 3ª pessoa da Trindade, sobre o Espírito Santo, sabe o que fala aqui? Creio no Espírito Santo. Não fala uma palavra a mais da obra do Espírito Santo. O credo apostólico é uma confissão de fé, sim, maravilhoso. Não há nada aqui errado. Tudo aqui está baseado na Bíblia. Não há nada antibíblico aqui. Eu lhes disse que toda vez que tem batismo na nossa igreja, eu faço as perguntas às pessoas lá, os batizandos, citando cada frase. Você crê em Deus Pai Todo-Poderoso? Você crê
que Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria, e as pessoas vão respondendo. Só que, voltando aqui, não há ênfase quanto à pessoa do Espírito Santo. Entendeu? Foi dado aqui no credo apostólico, uma ênfase ao Pai e ao Filho, mas não dá ênfase nenhuma ao Espírito Santo. Não há aqui nenhuma descrição às obras do Espírito Santo. Quando nós vimos o período dos pais da igreja, chamado período da patrística, na época de Ambrósio, Tertuliano, Irineu, Santo Agostinho, outros, desde o primeiro século até o quinto século, desde o primeiro século até o quinto século, não há uma obra consistente sobre o Espírito Santo. A gente estuda nos nossos seminários e aprendemos que nesta época a problemática que se estudava neste contexto era o quê? Era a cristologia nos concílios da igreja. Agora, Agostinho de Hipona, no quinto século, começou a falar algo sobre o Espírito Santo. Do quinto século, da época de Agostinho, ao 15º século, também chamado de escolástica, também chamado da Idade Média, ou da Idade das Trevas, como dizem alguns estudiosos, não há nada. Veja que você pesquisa neste período e não houve uma obra consistente, uma obra que tratasse sobre a pessoa do Espírito Santo. É ou não é, colega? Aí chegou o século XVI, o tempo da reforma, e o grande reformador João Calvino acabou sendo chamado do teólogo do Espírito Santo. Escreveu as Institutas da Religião Cristã. E ele escreveu este livro fundamentando no credo apostólico os 3 volumes. O primeiro volume, creio em Deus Pai. O segundo volume, creio no Filho. E o terceiro volume, creio no Espírito Santo. O quarto volume, creio na igreja. E por esta razão, e por esta causa, João Calvino, então, o reformador, foi o primeiro teólogo a trabalhar de uma forma harmônica, de forma consistente, harmonizada, a pessoa e a obra do Espírito Santo, e ele ganha o reconhecimento, o título, o teólogo do Espírito Santo. Sabia disso? Mas só no século XVII, na Inglaterra, um teólogo chamado John Owen escreveu o primeiro grande clássico sobre a obra do Espírito Santo. Depois apareceu no século XX um homem chamado Abraham Kuyper. Ele escreveu na Holanda um segundo clássico sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Hoje nós estamos vivendo, irmãos, 2 extremos. O grande escritor John Stott faleceu mais ou menos uns 2 ou 3 anos, que inclusive o nosso programa na rádio, Crer é Também Pensar, eu peguei essa ideia do livro dele, Crer é Também Pensar. O grande conselheiro lá da rainha da Inglaterra, John Stott, faleceu tem uns 3 anos. E esse grande teólogo, escritor, ele disse no seu livro Cristianismo Equilibrado, ele diz o seguinte, que as igrejas têm 2 extremos hoje. Há aquelas igrejas que só falam do Espírito Santo, que distorcem a obra do Espírito Santo, não honram o Espírito Santo. Se você quiser saber qual é a obra do Espírito Santo, é preciso que você entenda que o Espírito Santo, irmão, veio para glorificar Jesus, para mostrar Jesus, para apresentar Jesus. Qualquer igreja que nega a pessoa e a obra de quem é Jesus não está sendo governada pelo Espírito Santo de Deus. Por outro lado, tem igrejas que não falam do Espírito Santo, têm medo do Espírito Santo, não enfatizam nem a pessoa, nem a obra do Espírito Santo. Dr. Parker, conhecido como o maior teólogo do século XX, no seu livro Na Dinâmica do Espírito,
Ele disse que o Espírito Santo tem o ministério do holofote. Já viu um holofote? É aquela luz que você coloca escondida para incidir sobre algo ou sobre alguém, sobre um monumento, sobre uma placa. Você não vê a luz, ela está lá escondida, mas veja que ela projeta sobre um monumento, sobre uma estátua, sobre alguém que ela quer destacar. E este é o papel, segundo o Dr. Packer, este é o papel do Espírito Santo. Ele veio para mostrar Jesus, ele veio para revelar Jesus Cristo, ele veio para glorificar Jesus, ele veio para manifestar a grandeza da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então preste atenção, meu irmão. Você que é pastor, você amado que prega, você querido, você que é estudante da Bíblia, preste atenção. O Espírito Santo é o aplicador da obra da redenção. Entende? Nós precisamos honrar o Espírito Santo. Quando falamos de poder espiritual, quando falamos sobre vida frutífera, vida em abundância, não podemos esquecer da obra do Espírito Santo. Lá no passado houve um grupo chamado os Quakers. Já ouviu falar? Nos Quakers. Que depois deu origem a um movimento chamado os Pietistas. O que aconteceu? Este grupo estava cansado da frieza da igreja na época. Eles estavam cansados da secura, estavam cansados da ortodoxia da igreja. E acabaram saindo de uma ortodoxia morta para um experiencialismo sem ortodoxias. E eles começaram a dizer o seguinte, que até hoje você ouve as pessoas dizerem: o que importa não é a verdade objetiva, o que importa é a verdade subjetiva, o que importa é a luz interior no meu coração, o que importa é o que eu sinto, pastor Eugênio, não é o que é. Então, eu tenho a minha verdade. E, queridos, este experiencialismo subjetivista está dominando tantas igrejas hoje. O que importa é o que eu sinto. Eu senti no coração. Já viu que alguns crentes, até pregadores dizem isso? Irmãos, eu senti no coração. Não importa o que a Bíblia diz, eu senti. Então esse grupo dos Quakers, e depois deu origem ao movimento pietista, que até hoje está aí muita gente. Eu senti no coração. Milhares de pessoas hoje não estão compromissadas com a Bíblia. Elas não querem o que a Bíblia ensina. Elas querem um experiencialismo. Elas querem sentir um calafrio na espinha. Quantos que querem o emocionalismo? Elas querem tudo rápido, elas querem ouvir o que o profeta sentiu. Tem uns que, se alguém falar em línguas, numa reunião de oração, numa igreja, e levantar a mão, entram debaixo ali para ver se recebe uma profecia, não é? Uma revelação chamada uma palavra rema. Mas você que me ouve, pastor, você ainda tem essa ideia de que existe uma palavra rema? Porque alguns creem que existe a palavra rema e a palavra logos. A palavra logos é a palavra escrita aqui. E a palavra rema é a palavra que na hora o Espírito Santo fez assim trouxe ao Espírito uma novidade. Não existe isso. E no fundo tais pessoas não querem honrar, conhecer, submeter a pessoa do Espírito Santo. Quanta confusão entre nós! Eu já lhes contei aqui que na minha mocidade, lá em Brasília, Distrito Federal, numa igreja em que nós íamos para a vigília, um dia lá, duas irmãs brigando, e de repente uma voou na outra, e pegou o cabelo da outra, brigando as duas,
e trançadas ali falavam em línguas. Naquela noite eu pensei, tem algo errado, Tem algo errado com isso? Eu era novo, eu tinha 21 anos de idade, eu estou com 52 hoje. E naquela noite me despertou, porque eu gostava de ir nas igrejas, onde tinha vigília. Eu quero ser sincero com você, eu gostava de ir atrás de revelação, de profecia. Por isso que eu prego aqui desse jeito, porque eu experimentei muita coisa. Eu escandalizei com muita coisa. Mas o que foi feito em mim foi feito pelo Espírito, por isso que eu não desviei. Aí eu vi, naquela noite eu pensei, meu Deus, isso não é de Deus não. Como que duas pessoas estão falando em línguas e brigando uma com a outra, grudado uma na outra, no cabelo uma da outra? Naquela noite eu decidi que precisava conhecer a Bíblia. Quem sabe você, jovem, converteu agora, você, irmão novo convertido, você tem de ter cuidado, porque na época eu também converti com os meus 18 anos de idade, 19 anos de idade, e aí sabe o que aconteceu? Tudo é novo, tudo é bonito. O experiencialismo, as profecias. Você crê em profecia, pastor Eugênio? Creio em revelação, creio nos dons, creio na contemporaneidade dos dons. Mas veja, o perigo que há hoje de negligenciar, é o que eu estou colocando aqui, o Espírito Santo. Tem algumas igrejas que negligenciam. A Bíblia diz aqui em Atos capítulo 15, e se você presta atenção, a igreja estava diante de um grande problema. Tinha que tomar uma grande decisão. Sabe o que aconteceu? Os judaizantes queriam que os crentes gentios fossem submetidos aos ritos judaicos, para que fossem introduzidos, circuncidados. As pessoas precisavam de obedecer a alguns determinados rituais religiosos. E os apóstolos aqui, e os presbíteros, se reuniram para tratar desta matéria. Veja em sua Bíblia para você ver o capítulo 15. E aqui diz, e depois que discutiram a matéria, o problema, à luz das Escrituras, tomaram a seguinte decisão. Olha o que diz: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós tomar esta decisão. Veja, meus irmãos, é o Espírito Santo que governa a igreja, é Ele que dirige a igreja, Ele aponta o caminho da igreja, porque Ele veio para revelar Jesus Cristo. O Espírito Santo é o holofote, é Ele que mostra. Agora veja bem, irmãos, eu quero fazer uma pergunta: como nós iremos recuperar a liderança do Espírito Santo na vida da igreja? Como? Como ter o poder do Espírito Santo na igreja? Às vezes nós queremos fazer a obra de Deus na nossa força, na nossa inteligência, pela nossa capacidade intelectual, como teólogo. Tem uns pastores aí que é misericórdia. Tem pastor, ele se gloria que conhece teologia, ele fez bacharel em teologia, ele fez mestrado, ele fez doutorado em divindade, em história da igreja, e acha que isso é tudo. Deus nunca dependeu de nada disso. Não estou dizendo que não devamos estudar, fazer teologia. Eu fiz 4 anos, bacharel em teologia pelo Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas. Tenho o diploma reconhecido pelo MEC. Já fiz vários cursos, principalmente na área da psique humana, da alma, para trabalhar mais essa ideia das doenças psicossomáticas, aconselhamento. Mas ouça, colega, não é pela nossa capacidade, pela nossa metodologia. Tem pastor que acha que a igreja, a sua denominação, é melhor do que a outra. Tem pastor aí julgando uma outra denominação. Sabe o que a Bíblia diz? Presta atenção. O profeta Zacarias diz,
Não é por força, não é por poder, mas é pelo poder do meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Sem o Espírito Santo, gente, sem o Espírito Santo, as nossas igrejas minguarão. Sem ele, o ministério de louvor, minha irmã, definhará. Sem o Espírito Santo, as nossas mensagens não passarão de discursos lindos, bem montados, com toda a retórica aristotélica, com toda a homilética, com todos os passos da hermenêutica, da exegese perfeita, que segue os padrões, tudo certinho, mas não passarão de ensinamento para aumentar nosso conhecimento, mas não vai produzir vida, porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Amém, povo de Deus? Amém? Olha, você já viu aquela história quando Eliseu deu uma ordem, o profeta Eliseu deu uma ordem ao seu moço Geazi, diante de um fato grave que acabou de acontecer. Um menino havia morrido. Lembra daquele menino lá? Havia acabado de morrer. E o profeta Eliseu falou para Geazi: vai, Geazi, corre lá, coloca esse bordão profético sobre o rosto do menino. E a Bíblia diz que Geazi, o moço de Eliseu, correu e colocou o bordão do profeta sobre o rosto daquele menino morto. E o menino não reviveu, continuou morto. O problema não era o bordão, mas o problema era quem carregava o bordão. Aí me faz lembrar um grande homem de Deus, um metodista do século XIX, chamado Embaus, quando ele disse que nós estamos à procura de novos métodos e Deus está à procura de melhores homens cheios do Espírito Santo, homens e mulheres que dependam do Espírito Santo de Deus. Ouça, meu colega pastor, Deus não unge métodos, Deus unge você, Deus unge aqueles que se colocam diante dele com humildade e quer receber mais do seu Espírito. Ei, Deus não unge, eu quero falar aqui, você vai escandalizar, Deus não unge as doutrinas que você prega. Que loucura, hein, pastor? Pode ser predestinação, adoção, pode ser perseverança dos santos, pode ser doutrinas que falam do céu, pode ser até essa doutrina que eu estou pregando aqui. Se não houver quebrantamento, se não houver dependência do Espírito Santo, meu irmão, é só conhecimento. Tal como existe aí conhecimento de outras doutrinas qualquer, seja do islamismo lá, seja do budismo. Entende? Por isso nós estamos vendo aí, gente, pastores humildes, pastores que abrem a porta da igreja, cheios da unção, apaixonados por Jesus, apaixonados pela sua palavra, que não tem um conhecimento teológico que eu tenho, que você tem, colega, que fez seminário e de repente o Espírito Santo vem sobre ele, vem ali sobre aquele lugar, pessoas são curadas, demônios são expulsos e de repente ele se torna alvo agora de ciúme, de inveja. Você quer que a tua igreja cresça? Depende do Espírito Santo. O Espírito Santo veio para essa finalidade. Ele veio para nos ungir, ele veio também para nos capacitar, para nos dar ousadia. Dependa do Espírito Santo, e ele com ele tudo será diferente. Com ele tudo fará diferença. Me perguntaram e que eu tenha humildade e que Deus julgue meu coração neste momento pelo que eu vou falar. Por que a nossa comunidade tem feito diferença aqui em Montes Claros? O que acontece? Qual o segredo, pastor Eugênio? Eu disse duas coisas: palavra e Espírito Santo. Espírito Santo e palavra. Vou repetir: palavra e Espírito Santo e palavra. Espírito Santo e palavra. Palavra e Espírito Santo.
Desde que eu assumi a igreja presbiteriana Jardim Palmeiras, há 18 anos, eu falei na época com o conselho, com a liderança antiga que estava lá. Aqui o Espírito Santo tem liberdade e nós iremos estribar este ministério na Bíblia, na palavra de Deus. Vamos conhecer, meus irmãos, a obra do Espírito Santo. Algum tempo atrás, na nossa igreja começou a acontecer algumas coisas. Eu comecei a levantar as mãos e aí de repente o povo começou a cair. Foi? Eu estava lá um dia, só uma experiência. Eu estava lá um dia, aí lá atrás tinha uma mulher, advogada, me detestava quando me ouvia na rádio. Ela dizia que a minha voz era irritante, presta atenção. E já faz uns 8 anos, 9 anos. Ela disse que detestava a minha voz, que eu era muito exibido. Nunca me viu pessoalmente. Foi lá na noite. Irmãos, eu vou contar isso aqui. Eu tenho a filmagem. Eu tenho tudo gravado lá. E sabe o que aconteceu? Quando eu acabei de pregar, eu falei, gente, o Espírito Santo está aqui. E eu estou sentindo aqui agora algo diferente. E nessa noite eu estou vendo que vai acontecer coisa aqui de Deus. Quando eu acabei de falar isso, ela caiu lá atrás, falando uma língua parecendo japonês, chinês, sei lá. Outra experiência que eu tive, nós estávamos numa reunião de oração, aí de repente eu falei, gente, vamos ficar em pé, vamos ler a Bíblia. Quando eu peguei a Bíblia para ler, eu não sei se foi sobre aqui o Espírito Santo, porque nós estávamos numa campanha sobre o Espírito Santo, oração. De repente, a irmã Shirley está lá na nossa igreja hoje, pergunta para ela como é que foi, pergunta a ela. Pergunta para ela para você ver. Ela caiu, um tombo lá atrás, falando em línguas. Essa irmã que eu lhes disse, advogada, Deus usou uma prima dela para falar com ela o seguinte, olha, presta atenção, Deus me manda dizer para você que você sonha de fazer o concurso de promotoria pública e Deus me manda dizer para você que você vai fazer o concurso, você vai ser aprovada, você vai sair de Montes Claros e você vai casar com um homem de uma igreja, Assembleia de Deus, parece que foi Assembleia na época. E ela falou assim, bem, eu não gosto desse pastor Eugênio, mas já que ele é presbiteriano, eu sou presbiteriana, eu vou lá. Irmãos, foi o que aconteceu, ela caiu, ela fez o concurso para promotora pública, ela é promotora hoje, e ela casou, assim como Deus havia usado aquela irmã para falar. Eu creio nisso. Agora, a nossa igreja não fica vivendo de experiencialismo. Na nossa igreja aconteceu uma irmã que tinha uma perna menor do que a outra. E Deus esticou a perna dela, ficou tudo do meu jeito. Agora, eu não vou ficar aqui pregando sobre isso, porque daqui a pouco a nossa igreja vai crescer só baseado, né, no que eu falo aqui. E eu não quero focar isso. Eu foco o ministério no Espírito Santo e na palavra. Se você crê, meu irmão, creia. O Espírito Santo é real. Deus fala. Falar do Espírito Santo me empolga e eu tenho de correr. Eu estou falando sobre conhecendo a obra do Espírito Santo. Em primeiro lugar, eu quero falar aqui, em primeiro lugar, o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado. Não haveria nenhuma pessoa consciente de quão pecador ela é se não houvesse a ação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não agir em você, querido, se o Espírito Santo não agir na tua vida, você vai ter a síndrome da igreja de Laodiceia. Você lembra? Você vai olhar no espelho e você vai dizer, eu sou demais, eu sou o máximo, eu sou uma sumidade. Se não fosse eu, o que seria da minha esposa? Se não fosse eu, o que seria desta igreja? Eu sou tudo. Você vai dizer, como os crentes da igreja de Laodiceia, eu estou rico e abastado, não preciso de nada. Conheço tudo da Bíblia, sei tudo da Bíblia. Então entenda, gente, o Espírito Santo veio para nos convencer o homem do pecado. Outra jactância de alguns crentes aí. Sabia que quanto mais velho você fica na igreja, você vai deixando essa escama,
esta crosta de autossuficiência impedir a ação do Espírito Santo em sua vida, sabia disso? Qualquer líder, qualquer crente que tece altos elogios acerca de si mesmo, não tem a obra do Espírito Santo agindo em sua vida. O Espírito Santo de Deus está com aquele que tem coração contrito, quebrantado, dependência dele. O Espírito Santo age naquele que sempre reconhece que necessita aprender. Porque o papel do Espírito Santo é tocar em nosso coração e nos convencer que somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Parece que hoje falta convicção às pessoas reconhecerem que necessitam da glória de Deus. Raramente a gente vê pessoa quebrantada, chorando pelos seus pecados, é ou não é? O que a maioria dos crentes querem uma mensagem que massageie seu ego, querem ser elogiadas na frente da igreja. A pessoa é apanhada num pecado e ela chora, nem tanto pela tristeza do pecado, mas por causa, com medo das consequências. E o certo é chorar pela tristeza de ter transgredido, de ter entristecido o Espírito Santo de Deus. Ouça, irmãos, igreja do Senhor, o Espírito Santo veio para produzir esta convicção em nosso coração. Há hoje um pregador conhecidíssimo nos Estados Unidos, John Osteen, que prega para multidões. E sabe o que ele diz? Ele diz: eu não prego na igreja hoje sobre pecado. Isso não dá ibope. Isso fere as pessoas, isso machuca as pessoas. Para que pregar sobre pecado? Sendo que a pessoa já chega na igreja cansada, uma semana trabalhosa. Eu tenho que pregar uma outra coisa para agradá-las. Falar de um negócio bom, gostoso, que alivia a dor delas. Olha para você ver. Sabia que tem pregador hoje que não prega mais sobre pecado? Vê na televisão, vê nas rádios para você ver. Não é? Determino, não é assim? Você vai ganhar, você vai conquistar. Tem hora que você pode pregar essas mensagens quase de autoajuda, não tem problema não. O negócio, sabe qual é, gente? É que quem não prega contra o pecado também não aponta para as pessoas o caminho da salvação, porque o Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ouvi uma história de um pregador que foi pregar numa igreja e chegando lá, alguém puxou pelo terno e disse: ô pastor, o senhor vai pregar aqui pela primeira vez? Então, por favor, vai devagar, viu? Vai devagar aí, ó, não pregue sobre adultério aqui não, porque tem muita gente envolvida aqui em adultério, a gente tem de tentar arrumar esse problema aqui, e se o senhor falar, vai gerar conflito aqui para a nossa liderança. E ele começa a seguir, aí outra pessoa chega, toca nele: ô pastor, não pregue sobre jogo aqui não, viu? Não prega sobre, porque tem uns irmãos aqui que jogam, faz a fezinha deles. E então vai devagar, senão isso vai constrangê-los. Não toca neste assunto não, viu, pastor? E mais na frente, outra pessoa lhe disse: olha, não fala, pastor, sobre maledicência aqui não, porque tem uma turma aqui, olha, vai desagradá-los, e eles têm uma maneira de ver as questões da vida, e se o senhor tratar disso aqui, vai deixá-los sem jeito nessa noite. Pega leve, por favor, pastor. Olha para você ver, aquele pastor subiu no púlpito e disse: meus irmãos, eu estou encrencado aqui nesta igreja hoje à noite. Estou encrencado aqui nesta noite. Eu não posso falar aqui nada sobre adultério. Eu não posso falar aqui sobre jogo. Eu não posso falar aqui de maledicência. Eu não posso falar aqui nada dessas coisas. Houve um silêncio. E ele ficou sem jeito ali, esperando. Aí levantou lá atrás um irmão e disse: faz o seguinte, pastor, fala sobre os judeus, porque aqui não tem nenhum judeu. Aí o senhor pode falar à vontade, pode arrebentar. Entendeu? O papel do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo.
Eu quero falar uma coisa com vocês. Eu fiquei sabendo aí de uma igreja que eu muito gosto. É uma igreja, deixa pra lá. Aí diz que a liderança falou assim, é a igreja presbiteriana, viu? É uma igreja presbiteriana, nossa igreja. Pastor Eugênio não prega aqui não. Ele não prega aqui não. E eu falei assim, eu estou pouco interessado em pregar. Eu prego na rua, eu prego na rádio, eu prego no YouTube. E tem igreja, meus irmãos, que não me convida, que eu não vou. Porque se eu for, eu vou rasgar, eu vou pregar aquilo que o Espírito Santo quiser que eu prego. E eu falo a verdade. E eu falei assim, estou morrendo por causa disso. Vou ficar sem dormir à noite. E eu quero falar a verdade. Eu estou pouco importando, gente. É não me convidar. E quando me convidar, fala, pastor Eugênio, pode falar, pode. Vamos lá. Se você que está me ouvindo diz ser povo de Deus, escute, meu irmão. É preciso entender. Sabe? Se você está adulterando, está mexendo com drogas, está traindo o seu marido, você está roubando lá na empresa, você está namorando, indo para motel com a sua namorada, com o seu namorado, sem ter casado com ela, com ele, sem assumir compromisso, você precisa urgentemente arrepender dos seus pecados e voltar-se para o Senhor, porque Deus te chamou para a santidade. E neste momento, o Espírito Santo está falando contigo através deste vaso aqui, deste instrumento aqui. Arrependa, arrependa, arrependa enquanto você está ouvindo a voz de Deus. Se hoje tu estás ouvindo a voz de Deus, não endureça o teu coração. É o Espírito Santo. Em segundo lugar, o Espírito Santo é aquele que regenera. Jesus disse a Nicodemos: se você não nascer de novo, Nicodemos, não pode entrar no reino dos céus. Mas como, mestre? Eu vou virar menino de novo? Eu vou ter de entrar na barriga da minha mãe de novo? Irmãos, Nicodemos era inteligente. Nicodemos aqui era fariseu. Ele conhecia tudo, tintim por tintim, de cada lei, estatuto, conhecia tudo. Mas quem revela é o Espírito Santo. Jesus falou: não, Nicodemos, não é isso não. Não é isso não, Nicodemos. É preciso nascer, Nicodemos, da água, do Espírito. Eu quero até aproveitar aqui, depois vocês podem me cobrar, porque existe uma seita aí falando da água e do Espírito, mostrando que através do batismo que a pessoa é salva. Não entende essa ideia aqui. Aquele que não nascer da água do Espírito não pode ver o reino dos céus. E na verdade Jesus está falando aqui da regeneração. Ei, meu irmão, você pode entregar seu dízimo, você pode cantar lá no coral, você pode ser líder de ministério, você pode batizar, saber tudo, citar os jargões evangélicos, mas se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, prestem atenção. Nós podemos pegar uma pessoa e durante 20 anos, 30 anos, ensinar para ela tudo sobre Bíblia, história da igreja, ensinar para ela todas as doutrinas calvinistas, todas as doutrinas arminianas, dar para ela o livro de Berkhof. Ela poderá estudar tudo sobre os pais da igreja, sobre os teólogos alemães, estudar tudo, tintim por tintim. Podemos fazer dela um intelectual, mas se o Espírito Santo não regenerá-las, nada vai acontecer. Por isso que de vez em quando você pergunta assim: pastor Eugênio, mas aquele sacerdote, aquele padre, aquela pessoa conhece tudo de Bíblia e continua na idolatria. Sabe por quê? Conhece tudo. Jô Soares é o cara que conhece Bíblia de trás para frente, de frente para trás. Mas se não houver a ação do Espírito Santo, nada adianta. Por isso que Charles Spurgeon disse, quando ele ia para o púlpito para pregar,
quando ele subia cada degrau, ele dizia: eu preciso do Espírito Santo, eu dependo do Espírito Santo, eu não vou fazer nada, nada adianta sem o Espírito Santo. Jesus diz, irmão, que o Espírito Santo é como o vento, não sabe de onde vem, para onde ele vai. Assim também é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Você pode medir até a velocidade do vento, pode ou não pode? Você não pode fazer igual o Dilma que quer prender o vento, né? Guardar o vento. Mas você não pode impedir que o vento sopre. Você não pode mudar a direção do vento. O Espírito Santo é livre, o Espírito Santo é soberano. Ele opera aqui, ele opera num campo de futebol, ele opera na rua, ele opera no shopping center, ele opera onde ele quer. E ninguém pode impedir o seu sopro, ninguém pode impedir o agir dele. Ele é Deus e ele está soprando aí agora. Ele está soprando nesse carro, ele está soprando aí nesse sítio, ele está soprando aqui, ele está soprando aí na tua casa. Mas em terceiro lugar, o Espírito Santo é aquele que habita em nós. Você já pensou no que a Bíblia diz aqui sobre isso? Nem os céus dos céus pode conter Deus. E aí a Bíblia diz que ele veio morar em mim e você. Um dos atributos de Deus é que ele é transcendente. Significa que ele é maior do que tudo quanto ele criou. Pensa, na última galáxia do universo, Deus está lá. Se você pensar na última estrela, quase 120 bilhões de anos-luz da Terra, ele está lá. E agora este Deus que habita o céu dos céus, ele toma a decisão de vir habitar dentro de mim e de você. O seu corpo é morada de Deus, é morada do Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós. Isso é tão sério, irmãos, que quando estudamos isso aqui, nos traz um temor. E isso nos ensina que precisamos ter mais cuidado ao dizer que somos dele. Temos que ter mais cuidado onde frequentamos, onde estamos indo, o que estamos falando. Presta atenção, irmão, irmã. O Espírito Santo, se você tem compreensão desta verdade, você tem coragem de transportá-lo para um lugar imundo? Você teria coragem de levá-lo para um lugar desonrado, onde as pessoas blasfemam de Deus? Porque você fica naquele lugar onde aquelas pessoas são, na verdade, inimigas do Senhor, maculam a igreja, aquelas pessoas que desprezam, difamam o nome de Jesus Cristo, fazem piadas picantes das coisas santas de Deus. Vocês notaram? Eu gosto muito de humor, inclusive eu tenho alguns vídeos, algumas pessoas têm pedido para a gente soltar na internet, mas por enquanto não. Eu mais minha esposa gostamos de fazer alguns quadros de teatro. Quando nós vamos fazer um encontro de casal, a gente leva. Eu gosto muito de humor. Gosto muito. Há algum tempo o Espírito de Deus me despertou, porque eu estava exagerando. E isso estava entristecendo o Espírito Santo que habita em mim. Meu irmão, seu corpo é santuário do Espírito Santo. Não entrega o seu corpo ao prazer carnal. Antes, o seu corpo era oferecido, os membros do seu corpo, como objetos de impureza. Agora, é o que a Bíblia diz em Romanos aqui: ofereça-os como oferenda santa e agradável a Deus. Nosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus. Cuidado com o que você fala, com as brincadeiras. Saia de perto. Respeite ao Espírito Santo. Outra coisa, o Espírito Santo é aquele que nos santifica e nos transforma na imagem de Cristo. Quando o apóstolo Paulo fala aos Gálatas dos frutos do Espírito Santo, aqui no capítulo 5, não está falando dos frutos, mas sim é o fruto do Espírito. É o caráter de Cristo, são as virtudes de Cristo, num único fruto. E quem produz isso em nós é o Espírito Santo. Eu vou repetir isso aqui. Não são frutos, e sim um fruto. Tudo vem do fruto.
a paz, a benignidade, a mansidão, a longanimidade, a bondade, domínio próprio. Tudo isso são as virtudes de Cristo num único fruto, entende? O que adianta você falar que fala em línguas, que você tem dons, você treme, mas você tem paz? Você é um homem amoroso com tua esposa? Não adianta nada. Nós não somos transformados de glória em glória pela nossa própria capacidade, pelo nosso engenho humano, mas é pelo o Espírito Santo que trabalha em nós, que transforma a nossa vida, que vai aplicando em nós os princípios de Deus, que vai tirando de nós as arestas da nossa alma, vai nos levando a obedecer a palavra de Deus, que vai nos transformando de glória em glória, conforme a imagem de Jesus Cristo. Qualquer religiosidade que quer assumir o lugar de Cristo vira farisaísmo, fanatismo, e é por isso que nós estamos vendo aí tanto escândalo. O que acontece? A pessoa fica vivendo um farisaísmo. É o pode, não pode, toca, não toca, um farisaísmo. Quando o Espírito Santo toca na nossa vida, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, e tudo muda. Ele muda a nossa vida, é de dentro para fora, nos dando um novo coração, nos dando uma nova mente, uma nova perspectiva de vida, uma nova natureza, uma nova família, uma nova pátria. Dependemos do Espírito Santo. Em quarto lugar, é o Espírito Santo que pode dar a você a certeza da vida eterna. Sabe o que diz a Bíblia aqui em Romanos? Que o Espírito Santo que testifica em seu espírito que você é filho de Deus, que você é salvo, que você é filho do Senhor. O mesmo Espírito testifica em nosso espírito que somos filhos. E se somos filhos, somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. E há aqui dois perigos. Primeiro perigo é a pessoa ter a salvação, mas não ter a confirmação por causa de um trauma, por causa de uma bagunça no seu mundo emocional desordenado. Isso aconteceu comigo. Eu converti, mas fiquei uns 5, 6, 7 anos com dúvida da minha salvação. Porque a pessoa não tem talvez uma intimidade, não conhece ainda, não estudou sobre o Espírito Santo, para que o Espírito Santo lhe coloque paz. Então eu quero perguntar para você que me ouve: você crê que você é salvo? Você tem certeza da salvação? Talvez aconteça com você igual aconteceu comigo. E esse é um perigo. É a pessoa ter ganhado a salvação, mas não ter a certeza, ter medo de falar eu tenho certeza, por causa de algum trauma, por causa de um ensino. Então, foi dado para você no momento em que você converteu, no momento em que você ouviu o Evangelho do Senhor e você creu, você ganhou o selo, você foi selado, selada. E ouça o que eu vou lhe dizer aqui, presta atenção. O selo fala de 3 coisas. Preste atenção, escreva aí na tua Bíblia, escreva aí na agenda. O selo fala de propriedade, entende? O selo fala de 3 coisas. Você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Nós temos a marca do Espírito, nós temos o selo do Espírito. E em primeiro lugar, o selo fala de propriedade. Em segundo lugar, o selo fala de legitimidade. E em terceiro lugar, o selo fala de inviolabilidade. Isto mesmo. Você é prioridade. Você é de Deus. Escute, meu irmão, minha irmã. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você é obra pura de Deus. Você é alguém que inviolavelmente está nas mãos de Deus, e ninguém pode arrebatar você das mãos dele, porque ninguém pode tirar esta obra que Deus fez na sua vida através do Espírito Santo que te convenceu, que selou você. Você é salvo. Você é salvo e ninguém pode tomar de você o que ele te deu. Aqueles que o Pai me deu, ninguém
pode arrebatar das minhas mãos. Você crê nisso? A Bíblia diz aqui: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Hein? Não pode tribulação, não pode coisa do passado, do porvir, nem altura, nem profundidade, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nada, nada, é garantia, meu irmão. Olha, preste bem atenção. É como um anel de noivado que você coloca no dedo de quem você ama e quer casar, como garantia de que um dia você vai consumar brevemente a aliança do casamento. Você coloca então aquele anel. Deus um dia fez uma aliança comigo e ele, com você e ele. Deus um dia fez uma aliança conosco. Ele deu Jesus Cristo, seu único filho, como noivo da igreja, e a igreja recebeu o Espírito Santo como este anel de noivado. E haverá um dia que Jesus vai vir com glória e poder e vai apanhar a igreja e levar para si, para aquela grande festa, que é a festa das bodas do Cordeiro, e o Espírito Santo é o selo, é esta garantia que Deus vai completar esta obra em sua vida. Aleluias. A Bíblia diz aqui em Filipenses 1,6: estou plenamente certo que aquele que começou uma boa obra em vós há de completá-la até o dia do Senhor Jesus. Nós precisamos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que dá para mim e para você vida de plenitude. Jesus diz aqui em João: em verdade vos digo, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Você sabe o que significa rios de água viva? Tem muito crente vivendo uma vida minguada, vida insorsa, apática, sem qualidade. Rios de água viva significa que você é uma pessoa alegre, exultante, mesmo em meus problemas. O Espírito Santo veio para nos dar a vida, e vida em abundância. Não para nós sermos gota apenas, mas rios de águas vivas. Não é um córrego seco, não, é um rio caudaloso de vida com plenitude. Em quinto lugar, o Espírito Santo está em nós e veio para interceder por nós. Quantos momentos que a gente tem de tristeza, decepção, lutas internas e externas. E quem sabe eu falo com você que está sentindo só, não consegue nem orar e está sofrendo. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio e ele é o Paráclitos, é o nosso ajudador, o nosso consolador, e ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Talvez você diz: meu Deus, eu não aguento mais. Pastor Eugênio, eu não estou aguentando mais. Mas o Espírito Santo está aí, em você, para fazer essa terapia aí na tua alma, entende? Derramar o orvalho fresco. Ele está inundando você de paz. É uma alegria indizível, a alegria dele. Ele é o Consolador. Receba esse consolo agora em nome de Jesus. É o Espírito que nos dá, diz a Escritura. É ele que consola. Quem sabe você não consegue nem orar, mas nós temos o ajudador. Quantos momentos na minha vida que eu fiquei tão angustiado, atribulado, e o Espírito Santo orou por mim, e ele está orando por você tem tempo. Em sexto lugar, o Espírito Santo, ele nos dá poder. Sabe qual é o poder que o Espírito dá-nos? O apóstolo Paulo diz que é a suprema grandeza do seu poder, o poder de Deus. É o mesmo poder que ressuscitou Lázaro, que ressuscitou Jesus Cristo de entre os mortos. Jesus Cristo dependeu deste poder. A Bíblia diz que ele não desprezou o poder do Espírito Santo. Ele foi ungido pelo Espírito Santo para libertar os cativos, dar vista aos cegos, colocar em liberdade os presos. Diz a Bíblia aqui, em Lucas,
que quando ele desceu ao Jordão para ser batizado por João Batista, os céus se abriram. O céu abriu e o Espírito Santo desceu e o Pai diz lá dos céus uma voz: este é o meu filho amado, em quem